Bom dia, meus amados, bom dia, meus queridos irmãos. Eu estou aqui mais uma vez, depois de algum tempo de não ter gravado, para trazer uma meditação aos irmãos. Uma boa semana para cada um dos irmãos. Nós estamos sentindo que o tempo da brevidade, do desfecho final, está cada vez mais perto. E nós sabemos pelas profecias o que está para acontecer daqui por diante. Uma profecia que está para se cumprir seria a chuva serôdia, que vai inundar os servos de Deus pelo Espírito Santo, para eles terem o poder e para vencerem as provas finais dessa história, da história dessa terra. Então aqui eu estou com o Apocalipse aberto, no capítulo 13, para nós meditarmos neste poder que vai fazer imposições para que nós venhamos transgredir a lei de Deus. Assim como em Babilônia, que foi escrito por Daniel, e a própria história de Daniel é uma profecia de que o império de Babilônia, ele não ficou só no domínio político, ele também quis estar no domínio religioso. E o domínio religioso, na tirania, no contrário à filosofia de Deus, não é aprovada por Deus e ela traz um conflito com os fiéis do Senhor. Assim como em Babilônia os 3 hebreus foram forçados a adorar uma estátua, a transgredir o mandamento de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, que é o 2º mandamento. Assim também nos últimos dias, nós vamos estar sendo pressionados para transgredir o mandamento de Deus. Assim fala em Apocalipse 13, quando fala do poder político, que é a 2ª besta, que emerge da terra. A primeira besta, do capítulo 13, começa no versículo 1, fala da besta que surge do mar. Essa besta que surge do mar, esse animal que surge do mar, o mar representa povos, multidões e línguas. Esse poder é um poder religioso, que tem adoração ao dragão que deu poder para ela. Essa besta representa um governo mundial do sistema religioso que predomina no mundo. O mundo é representado pelo número 10, que são os 10 países da Europa, que foram divididos de Roma. Roma não foi dominado por outro país, por outra besta. O dragão não foi dominado por algum outro animal, assim como foi o leão, que representa a Babilônia, foi dominada pelo urso, e o urso foi dominado pelo leopardo, e a 4ª besta, o 4º império mundial, que foi Roma, que é representada por um animal espantoso, que não tem nem nome conhecido de animal, que às vezes a gente coloca como dragão. Esse animal, esse reino, ele foi dividido, ele não foi dominado por um outro que se levantou contra ele. Então os 10 representam o mundo, porque assim como Roma dominou o mundo, a Medo-Pérsia dominou o mundo e Babilônia dominou o mundo, assim também esses 10 países vão ser representados como os dominadores do mundo. Isso a gente vê nas profecias se cumprindo com a OTAN. A OTAN, quem que domina a OTAN? São os países que foram divididos de Roma, que são os 10 países da Europa,
quem que tem a força de palavra para ação, para mover as incursões desse sistema que move o sistema da OTAN? É a Inglaterra, é a Alemanha, é a França, Itália. Então, dali daqueles 10 países representando o mundo, tem também a união da segunda besta, que é esse poder político que se levanta, que está no versículo 11 do capítulo 13, que é no mundo novo, porque se água representa multidões, nações e línguas, águas, sendo multidões, nações e línguas, terra vai ser o contrário de águas, onde não está habitado. E o que não estava habitado são as Américas, e os Estados Unidos se mostra o único que encaixa nesta referência bíblica de que ele exerce todo o poder, como fala no versículo 12, da primeira besta, que representa o sistema religioso do papado, que dominava o mundo, botava reis, tirava reis. Este governo ele vai fazer com que todos na Terra, pelo seu sistema político, pelo seu sistema de governo, ele vai dar influência para o mundo inteiro para fazer leis contrárias às leis de Deus, que eles sempre defenderam. Assim como o Israel antigo, eles davam referência para o mundo, os Estados Unidos deu referência também por ter feito leis justas, inspiradas por Deus, pelos reformadores. E esse país foi abençoado e todos seguiram seus hábitos, as suas influências. Mas esse país que teve leis inspiradas por Deus, teve uma constituição inspirada, esse país vai retornar da sua lealdade para com Deus, como o povo de Israel deixou da lealdade com o seu verdadeiro Deus. E esse povo vão fazer leis contrárias às leis de Deus, que vai afetar os santos do Altíssimo, os que são fiéis ao Senhor. No versículo 16 fala que e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para ter um sinal, para não poder comercializar, não poder se harmonizar com o comércio, não vão poder comprar nem vender, não vão poder circular livremente, sem que eles estejam em harmonia com essas leis que vão ser determinadas pelo Estado, o qual vão estar contrário à lei de Deus. Aqui fala que esse sinal vai ser colocado na mão, que representa a ação, que muitos vão estar agindo de acordo com o Estado, sem questionar a espiritualidade de que foram feitas essas leis, que estão contrárias à lei de Deus. Eles vão pegar e vão agir contrário à lei de Deus, normalmente, e eles vão ter esse sinal pela mão, vão estar em ação contrária à lei de Deus. Já esse selo que vai ser colocado, esse sinal que vai ser colocado na testa, representa que eles vão estar com um sinal consciente. Eles vão estar praticando as coisas que a determinação do Estado vai exigir, conscientemente que estão transgredindo a lei de Deus e vão estar com o mesmo sinal. E aqui, nesse versículo 17, fala que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender,
senão aquele que estiverem com o sinal de lealdade ao Estado. E aí todos os habitantes da terra vão ficar definidos. Aqueles que querem obedecer a Deus em qualquer circunstância, mesmo sofrendo as punidades do Estado, e aqueles que vão obedecer, não vão querer ser punidos, vão estar livres para fazer os comércios, comprar, vender e ter toda a liberdade que um cidadão que está leal ao governo tem. Porém, os fiéis não vão aceitar as normas do Estado, que estão contrárias às normas de Deus. Assim nós vamos ver opressão e opressão. Nós vemos que hoje já conseguimos detectar exigências do Estado que estão contrárias às vontades de Deus. E nós sofremos com essas situações. E essas situações vão se multiplicar, elas vão se intensificar. E nós sabemos que muitos serão presos, como fala em Apocalipse, na época de Nero, que era o governador que oprimia o povo de Deus, está no capítulo 2, versículo 10, que traz conselho para os servos de Deus fiéis. Fala, nada temas das coisas que hás de padecer, de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Por que vai ser colocado nas prisões? Não é porque eles são maus, é porque eles não querem transgredir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Eles não são rebeldes ao Estado, não estão pecando contra o Estado. Eles não querem pecar contra Deus. E aí a lealdade a Deus está acima da lealdade do Estado. Por isso que fala que o inimigo, Satanás, vai estar envolvido, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e os governos que controlam o mundo. E esses governos em rebelião com a palavra de Deus, com a lei de Deus, eles vão forçar os cidadãos a transgredirem os mandamentos de Deus. Assim como lá em Babilônia, Nabucodonosor, que era o imperador do mundo, começou a se meter e a entrar na parte religiosa e pediu adoração pela estátua, que cai diretamente com a transgressão dos mandamentos de Deus. E aqui vem o conselho de Apocalipse 2, versículo 10, para nós não temermos as coisas que vamos padecer, nós vamos ser presos. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a transgredir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. E tereis uma tribulação, nós vamos ter uma grande tribulação. E no capítulo 12 de Daniel, fala que se aqueles dias não fossem abreviados e Deus não se levantasse, o nosso rei não se levantasse para nos ajudar, nós seríamos extintos da face da terra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de Deus, os obedientes à lei de Deus. E haverá um tempo de angústia muito grande, porque todos estarão contra os fiéis servos do Senhor que querem fazer a vontade de Deus, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se levantar-se-á Miguel, que representa Cristo, que vai vir em favor desses fiéis que vão estar sendo atribulados, vão estar sendo maltratados. E fala no versículo 3 que os que forem sábios, eles resplandecerão como o vigor do firmamento. Eles vão dar testemunho
eles vão dar glória ao Senhor, eles vão mostrar que a sua vida está entregue na mão do Senhor. Eles são fiéis até a morte, como falou lá em Apocalipse. Apocalipse 2, continuando lá em Apocalipse 2, fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esses que resplandecerão como sábios, eles resplandecerão com a glória e o vigor do Senhor. E eles vão ser atribulados, mas não vão ceder os princípios de Deus. Os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, viverão eternamente. Então, esses têm a promessa. Esses fiéis vão viver eternamente. Essa morte vai ser como um sono, que eles vão dormir e vão ressuscitar para continuar a vida e agora a vida eterna. E no capítulo 14 de Apocalipse, fala de advertências àqueles que querem seguir o Estado quando está em contrário à lei de Deus. Apocalipse 14, versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo, que representa os servos de Deus, os mensageiros de Deus, que falam com grande voz, com seu testemunho. Se alguém adorar a besta, se alguém pegar e ceder às normas do Estado e seguir a imagem do tirano que viveu na Idade Média, exigindo obediência e perseguindo os servos de Deus, esses que receberam o seu sinal na testa ou na sua mão, versículo 10 de Apocalipse 14 fala que a ira de Deus vai encontrá-los. Também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui, irmãos, meus queridos, tem aqui uma advertência de Deus. Não só para aqueles que vão ser obrigados a exercer leis injustas com o nome de justiça, mas não tem nada de justiça. Esses que fazem essas leis, eles vão fazer com que todos na terra adorem essas leis e cumpram essas leis. Porém, aqui não está advertindo somente aqueles que estão entre o povo, que vão ceder a essas leis. Mas aqui está falando que todos que estão tanto legislando essas leis, como também exigindo obediência a essas leis, serão também juntamente punidos. E lá em Isaías, capítulo 10, vai dar uma advertência aos os que estão legislando essas leis contrárias à lei de Deus. E aqui nós venhamos diante do Senhor, humildemente, aceitar essa advertência, porque essa advertência não é para as pessoas que vão ser afligidas, que vão ser magoadas, mas aqui vai estar falando diretamente daqueles que legislam essas leis e dos magistrados que executam as leis injustas, que são leis contrárias à lei de Deus. Antigamente, quando os Estados Unidos se
se formou com leis justas, nós víamos os tribunais sendo montados para executar um juízo, os promotores, os juízes, eles tinham decência, tinham ordem, eles tinham vestiduras de sacerdotes, eles tinham uma roupa como a roupa do Papa, que tampava a nudez de todo o corpo, e antes de dar uma sentença, botavam a mão na palavra de Deus, na Bíblia, mostrando que eles estão diante de Deus, em harmonia com a lei de Deus, para dar qualquer sentença. Hoje, meus queridos, como que um juiz, eu não vou dizer juíza, porque juíza nunca foi aprovado por Deus, mas nomeiam juízas hoje, como que esses que se dizem autoridades de quê, meus queridos? Contra a lei, as leis de Deus. Quem está contra as leis de Deus, para os homens poderá parecer autoridade, mas diante de Deus não tem autoridade nenhuma. Nós temos um tribunal no céu também aberto. E quando a mão de Deus vier pesar sobre esses que oprimem e que dão sentenças para inocentes servos de Deus, aqui nós temos em Isaías uma advertência, uma exortação do Senhor, vamos dizer, uma ameaça do Senhor. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressões, para desviarem os pobres justos do seu direito e para arrebatarem o direito daqueles que servem ao Senhor, daqueles que estão sendo afligidos, daqueles aflitos do povo de Deus. Ai deles, para que despojarem aqueles que são justos, para fazerem sentenças contra o justo, e eles se colocando como justiça, como justos, se colocando como líderes da justiça, sendo que não tem nada de justiça. Aí faz uma pergunta: que fareis vós no dia da vingança, da visitação do Senhor? Que fareis vós? Quem será por vocês? A quem recorrereis para obter socorro quando Deus se manifestar? E onde deixareis a vossa glória? Meus queridos, meus amados, que estão envolvidos com a legislação, estão envolvidos com o chamado justiça, Deus os colocou com responsabilidade. Se os senhores não podem, diante da lei de Deus, da palavra de Deus, colocar sentenças em harmonia com a palavra de Deus, não dê sentenças injustas. Não fiquem preocupados com o que há de acontecer, se vai perder o emprego, porque muitos fiéis estão perdendo a vida, perdendo suas famílias, sendo perseguidas pelo Estado.
suas famílias desfeitas, seus filhos se revoltando contra os pais. Que tragédia! Em Capitólio, no ministério do MV, o diretor do MV foi visitado por este conselho tutelar que assassinou a sua filha no ventre da sua mãe por querer tomar uma jovenzinha educada, uma jovenzinha criada no temor do Senhor, para colocar de doação para outras famílias, famílias que não temem a Deus. E essa moça, essa jovem, grávida, abortou seu filho, e isso ficou como se a justiça suprema não tem punição para esses que estão destruindo as famílias. Que Deus venha ter misericórdia de cada um individualmente e que nós não venhamos cair neste ai do Senhor. Porque lá em Malaquias fala que esses que vão contra os servos de Deus, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, eles ainda vivos, e a sua língua também apodrecerá, com eles ainda em vida. Cuidado, meus queridos irmãos, se não for leis que esteja diante da lei do Senhor, se não estiver em conformidade com a lei de Deus e com o exemplo de Jesus Cristo, a lei e o testemunho, assim fala, a lei e o testemunho. E ainda, no versículo 22 do capítulo 10 de Isaías, fala, ainda que todos sejam religiosos, que tenha crucifixos dentro dos magistrados, mostrando que são cristãos, ainda que este povo se multiplique como a areia do mar, todos sejam cristãos, só um remanescente pequeno deste grande número, que pode se multiplicar como a areia do mar, está no versículo 22 do capítulo 10, vai se converter e vai ser fiel ao Senhor. No versículo 23 fala, porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Toda a terra está patente aos olhos do Deus Todo-Poderoso. O juiz está assentado lá no tribunal do céu. E como as sentenças do céu não são executadas na transgressão imediata, aqui para os homens se aventuram em fazer as leis contrárias às leis de Deus e executar sentença aos servos de Deus. Antes, colocavam a mão sobre a lei de Deus. Hoje não podem mais fazer isso, porque estão contrárias às leis de Deus. Não vamos, irmãos, dar sentenças contrárias às leis de Deus, porque aqui está uma ameaça de Deus, uma advertência de Deus. E assim ele pede que todos se arrependam do que já fez, para que alcancem a misericórdia e possam ser salvos. Mas que fareis no dia da visitação do Senhor e na desolação que há de vir sobre vós? E a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Que Deus possa nos ajudar, possa nos dar determinação, que possamos ser todos humildes, mansos e estarmos dispostos a botar acima da nossa vida
a lei moral de Deus, que está numa arca coberta de ouro, representa o metal mais precioso para o ser humano, aonde tem 10 mandamentos. Hoje os magistrados conhecem leis com livros e mais livros dessa grossura, outros dessa grossura, códigos, leis daqui, leis dali, mas não conhece a lei de Deus. Não conhece o primeiro mandamento: não tereis outros deuses diante de mim. Não conhece o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque só o Senhor é Deus, Deus poderoso, zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem, e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E aí vem o 3º mandamento para todos nós: não tomarás o nome de cristão em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome de cristão em vão. Tira esses crucifixos, você vai dar sentença contrária à justiça. A justiça, o que a Bíblia diz que é justiça? Salmo 119, versículo 172. Vamos ver o que a Bíblia define como justiça. Salmo 119, 172. Sabe o que é justiça? A Bíblia vai dizer: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os 10 mandamentos de Deus são justiça. O que é justiça? A lei de Deus com os 10 mandamentos. Aquele que transgredir em um só ponto destes mandamentos é o culpado. É culpado diante do tribunal de Deus. Isso está em Tiago 2, versículo 10. Qualquer que guardar toda a lei de Deus, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E Naum 1,3 nos diz: o Senhor nos fala que ao culpado ele não terá por inocente. Que Deus possa nos ajudar e que essa meditação, meus queridos, não seja como uma afronta, mas como uma advertência para nós nos rendermos individualmente ao Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, nosso mantenedor. Este mundo é a nossa casa e esse mundo está no universo, aonde existe um legislador que comanda todo esse universo e que nos criou. Esse é o meu desejo e a minha oração, que todos venham se converter e que todos venham se salvar, em nome de Jesus, o que eu peço e apelo a todos os nossos queridos irmãos.